Como você já percebeu aqui no Vida e Saúde, o assunto de hoje é sexo na terceira idade. E sexo é bom, mas precisa ser feito com responsabilidade. Agora vem o quadro Claramente. Você vai tentar entender a importância do sexo também nessa fase. Olá, estamos começando mais um Claramente aqui no Vida e Saúde. Hoje vamos ver algumas ideias sobre a sexualidade na vida do idoso. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define sexualidade como uma energia que nos motiva a encontrar amor, contato, ternura, intimidade e integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. A Bíblia fala de sexualidade. Ela não é contra o sexo. O que ela condena é o abuso ou uso indevido do dom da sexualidade que o Criador nos deu. Sexo para a Bíblia não é algo sujo, indecente, mas puro e para ser vivido numa relação homem e mulher com o compromisso de casamento. A sexualidade influencia a saúde física, mental e espiritual. Atinge nossos pensamentos, nossos sentimentos e atitudes com a gente mesmo e com os outros. Envelhecer não significa se tornar assexuado. Existem mitos e tabus em nossa cultura sobre a sexualidade nos idosos que podem funcionar como um tipo de uma inibição para eles, prejudicando assim a prática de uma vida mais completa, na qual inclui a sexualidade. Alguns mitos, mesmo sendo populares, não têm base científica, como aquele que diz que o idoso não se interessa por sexo. Quando um idoso tem a coragem de deixar aparecer esse interesse normal, alguns podem dizer, se for uma mulher idosa, que ela se mostra vulgar, sem valores éticos. Se for um idoso homem, talvez vai ser chamado de velho assanhado. Outro mito é que alterações hormonais ao longo e após a menopausa causam dificuldades na atividade sexual feminina. Gente, menopausa não é doença e não tem que afetar a sexualidade da mulher na terceira idade de maneira inevitável. É verdade, algumas mulheres podem ser prejudicadas em sua vida sexual no período da menopausa por causa da maneira como elas encaram esse período do ciclo vital feminino. Se ela cultivar, a mulher, os pensamentos derrotistas, pensamentos ao viver a menopausa pessimistas, então poderá ter prejuízos na sexualidade. E isso então vai acontecer por causa de motivos emocionais e psicológicos. Idosos podem se deixar influenciar por preconceitos sociais sobre sexo na terceira idade. Podem não ter apoio familiar no sentido dos filhos interpretarem a sexualidade deles como algo negativo, como se fosse algo infantil e até sinal de um começo de uma vida de demência. Também um conceito errôneo sobre sexualidade na terceira idade é afirmar que para ter vida sexual plena, satisfatória, é preciso relação física sexual e penetração. Na verdade, a sexualidade para o idoso é uma experiência com uma variedade de expressão, de diferentes formas de viver o prazer. Não tem que ver somente com o ato sexual em si, mas se relaciona com sentimentos, com ternura, com amor, com toques, a companhia. Parece que as mulheres são as maiores vítimas de preconceitos sobre a sexualidade na terceira idade. Numa cultura de idolatria da beleza física, as mudanças estéticas da mulher, como o surgimento de rugas, a queda dos seios, a flacidez muscular, não mais poder reproduzir, não ser mais fecunda, tudo isso pode levá-la a se fechar sexualmente. Diante de preconceitos sobre a sexualidade na terceira idade, anunciados por pessoas que convivem às vezes com o idoso, pode surgir silêncio nesse idoso. E se o idoso não falar sobre isso com alguém, com ninguém ele vai tocar nesse assunto, pode vir solidão, uma tristeza, um desânimo, irritabilidade às vezes, doenças psicossomáticas. Portanto, ajude o idoso a falar do que sente. Estimule o diálogo sobre vários assuntos, incluindo sobre a sexualidade, sobre relacionamentos, sobre vida amorosa. Algumas doenças podem impedir a expressão e a prática da sexualidade no idoso, como artrite, artrose, doenças cardíacas e vasculares.
O familiar do idoso com essas enfermidades precisa ajudar no tratamento e acompanhamento médico e medicamentoso para estas e outras doenças, como a disfunção sexual na mulher, que prejudica a libido e a lubrificação, e a disfunção erétil no homem. As queixas mais comuns nas mulheres idosas quanto à sexualidade incluem dor na penetração, diminuição ou perda do desejo sexual, diminuição da lubrificação vaginal, falta de orgasmo, constrangimento ou vergonha pelo corpo que envelheceu. Os homens idosos se queixam com mais frequência de diminuição do desejo sexual, medo de falhar na relação sexual, menor rigidez na ereção ou ausência da ereção, chamada de disfunção erétil, e também ejaculação precoce, assim como a diminuição da força da ejaculação ou até mesmo a ausência dela, que é chamada de disfunção ejaculatória. Outras queixas que os idosos podem ter são a diminuição do volume do sêmen, isso no homem, claro, maior tempo para outra ereção, necessidade de maior tempo de estimulação manual. É importante o idoso ser avaliado por um médico geriatra ou clínico geral, que pode encaminhar, dependendo da situação, do sintoma, para um ginecologista, urologista ou endocrinologista para uma avaliação. Veja se algum medicamento que o idoso está usando que pode produzir como efeito colateral alterações na função sexual. Daí deve-se discutir isso com o médico dele. Ao ir à consulta médica, anime o idoso a falar com o médico sobre a vida sexual dele para tirar dúvidas, corrigir falhas, tratar doenças tratáveis e aceitar também as limitações normais da idade com serenidade. Os idosos em sua vida sexual na terceira idade, para ter sexo prazeroso, podem explorar outras formas de sexualidade como o abraço, o beijo, a carícia, a estimulação genital manual do outro, a massagem. Não se esqueça de que sexualidade para o idoso não é somente o ato sexual em si, como eu disse. Se você é idoso, é idosa e tem ainda desejos sexuais, cultive sua mente que o número 1 para uma vida sexual agradável é a afetividade. Não se preocupe com o desempenho físico, não se preocupe com o seu corpo pelas marcas do tempo. Concentre-se em como pode ter um relacionamento com bom nível de afeto, de carinho, de parceria, de compreensão, companheirismo, porque isto produzirá alívio e diminuirá a ansiedade, e assim o sexo possível será melhor. O casal idoso pode falar um para o outro sobre suas limitações e dificuldades pessoais, ter esse diálogo franco. Podem aceitar as limitações fisiológicas e aproveitarem as que estão funcionando bem. Então, é importante você pensar nisso. Às vezes a mídia passa muita informação de uma sexualidade genital, né, como se isso tivesse que permanecer a vida toda e que o idoso também teria que desfrutar. Então, é importante você se desligar dessas informações tabus, preconceituosas ou exageradas e cultivar principalmente a afetividade, o carinho, a compreensão, o diálogo, o toque físico. Essas coisas, elas são prazerosas muito na terceira idade, e a amizade que se desenvolve ali, elas são facilitadoras daquela prática da sexualidade que é possível existir dentro dos limites da terceira idade. Então, nós vamos ficar por aqui hoje, Claramente, aqui no Vida e Saúde. Eu espero que você tenha sido ajudado com essas informações e você compartilhar essas informações com outras pessoas, com os outros idosos que convivem com você, principalmente animando o idoso para que esse idoso se torne responsável pela sua própria vida e corra atrás da saúde. Até a próxima. Obrigada, Dr. César. Que maravilha a gente pensar que Deus pensou em cada aspecto da nossa vida, não é mesmo?
Bom, agora é hora de presente para você. Essa é a revista Fique Leve. E tem um dos temas aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando no programa Vida e Saúde de hoje, que é a temperança. Você sabe o que é temperança? A palavra vem daquele termo equilíbrio, de temperar, nem salgado demais, nem sem sal. Pois é, na questão sexual também precisa haver equilíbrio, porque não há felicidade se a gente for exagerado. Pelo contrário, existem riscos aí, não é? Receba aí na sua casa, através do nosso telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Isso aqui vai chegar aí para você, trazendo muita alegria, muito conhecimento, tá bom? Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco tem suco revigorante para terceira idade e também mini picolés de cenoura. É aqui no Vida e Saúde ainda, a gente já volta.